Saúdo você que está no YouTube. Nosso abraço fraternal da família Manaim. Domingo de Páscoa, data emblemática para os cristãos. Temos que lembrar que Páscoa é momento, sim, de celebração, reflexão e também de recomeços. Páscoa é um momento, sim, de recomeços. No domingo passado, no culto das 8h30, eu preguei uma mensagem com o título Deus, Graça e Humilhação. Baseado no texto de Oséias 3, onde um Deus, ele ordenou ao profeta que se relacionasse com a prostituta para mostrar o amor que ele tinha por Israel. E o tema da mensagem de hoje, se conectando com a passada, é Jesus, humilhação e exaltação. E a pergunta que eu fiz naquela mensagem, eu começo fazendo essa mesma pergunta Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele pode se humilhar? Sim ou não? Sim, completamente sim. Desde o momento que ele colocou Adão no Éden, ele já assumiu um propósito de humilhação, porque ele descia da sua glória para se relacionar com o homem comum, feito à imagem e semelhança, mas com um abismo de natureza, de poder, de glória. E após Adão, ladeira abaixo, né? Então ele insiste em se relacionar com homens e mulheres pecadores, como um ser perfeito, supremo, justo, incorruptível, ele insiste em se relacionar com seres corruptos, pecadores, rebeldes, como nós. Então nós temos que entender sim que o Senhor, ele se humilhou. E humilhar nesse contexto, meu amado irmão, no original bíblico é descer de nível. Eu estou num nível superior e eu assumo uma posição inferior que não é minha. Vale destacar que ninguém pode humilhar, porque se ele está na posição suprema, ninguém consegue puxar ele para baixo. Ele mesmo desce esse degrau voluntariamente, por amor. E esse exemplo do Antigo Testamento em Oséias é um ponto, mas o ápice da humilhação do nosso Deus e Senhor está na vinda de Jesus Cristo para a terra. O ápice da humilhação está ali, onde um Deus supremo, poderoso e eterno assume uma forma humana, uma forma frágil, uma forma minha e sua. Temos que entender que Jesus esteve na terra completamente homem. Ele passou frio, fome, necessidade financeira. Brinquei no culto da manhã mais cedo. Foi carpinteiro, levou uns calotes, cobrou o cliente, teve dor de cabeça, faltou insumo. Ele viveu como nós vivemos. E, por si só, essa vida já é uma grande humilhação. Obviamente que o ápice dessa humilhação é a cruz de Cristo. Não podemos ter e pensar que Jesus foi apenas humilhado na cruz. Do dia que ele pisou na terra até a cruz foi de completa humilhação, porque ele saiu do seu trono de glória para viver entre os súditos. Ele assumiu uma forma de servo. E como o mundo, em geral, os seres humanos lidam com esse tema? Humilhação e exaltação. Falou para o cristão humilhação, chuta que é laço, não receba essa profecia, não é de Deus. Falou de exaltação, glória, poder, status, reconhecimento, aplausos, tapa nas costas, likes. Recebo. E nós vivemos essa bifurcação que é totalmente antagônica ao nosso mestre. O nosso mestre, ele se humilhou voluntariamente e quem o exaltou foi o Pai. Nós queremos nos exaltar e se tem qualquer lapso de humilhação, nós rejeitamos veementemente. E nós temos que entender que no combo, no Big Mac Gospel, tem lá incutido humilhação. Não podemos tirar humilhação do combo. Tem bênção, prosperidade, graça, amor, tudo. Mas humilhação, se você aceita o discipulado de Cristo,
quer seguir os passos do mestre, tem que entender que humilhação está no caminho. Até porque ele veio e viveu esse caminho e traçou um caminho para nós seguirmos. E como assim, Júnior, se humilhar? Orar por um inimigo não é se humilhar? Fazer o que você não quer fazer não é uma forma de se humilhar? Dar a outra face não é uma forma de se humilhar? Perdoar 70 vezes 7 não é uma forma de se humilhar? Então temos que ter clareza que Jesus Cristo nos deixou um caminho de profunda humilhação e vale ressaltar sim, o Evangelho de Cristo, ele nos leva à humilhação. E sobre a exaltação temos que ter um cuidado. Cristo não abre espaço para a exaltação de ninguém. A glória é dele. 33 anos foi apenas um hiato na história que ele assumiu essa humilhação. Mas ele reconhece e sabe que ele é o Senhor Supremo e não divide a sua glória com ninguém. A história prova que todo aquele que recebeu o poder, graça e benevolência do Senhor e quis em algum momento ser minimamente igual ou semelhante, caiu. Começando pelo inimigo das nossas almas, você tem Saul, você tem tantos outros, e se você trouxer a memória, ontem deve ter tido alguém que seguiu e caiu nessa cilada, de ser usado por Deus e se tornar um usurpador da glória. Eu quero receber uma glória que não é minha, e o fim é muito claro, queda, porque o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. E no tocante humilhação e exaltação, tem um caso que eu gosto de lembrar da minha adolescência, filho de cearense, estou vendo aqui um conterrâneo meu cearense, ele vai saber dessa expressão, bruto igual os pés da burra, né? Brabo. Mais grosso do que papel de enrolar prego, né? Esse é meu pai. E nesse contexto, eu cheguei na minha adolescência e cheguei para falar com ele, pai, fulano de tal disse que fez, aconteceu, disse que falou isso, que falou aquilo, e não sei o quê, e ele já ficando brabo ali. Ele falou, meu filho, quem foi que falou? Foi ele. Falou sobre quem? Dele mesmo. Filho, bom é quando os outros falam. E deixou e saiu as coisas. Sobre a alta exaltação, né? Ele deu um choque, ó, cuidado com a alta exaltação. No seu cearês, ele ratificou um pensamento sofisticado de Blaise Pascal, filósofo, matemático e teólogo, que diz, queres que tenha estima por ti, não fales bem de ti. E nós temos que entender que nós somos puxados para fugir da humilhação e para buscar a autoexaltação. Amém? E aterrissando esse tema na Páscoa, estamos num país majoritariamente cristão, mas faz necessário que às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu vou fazer uma contextualização bem breve do que é Páscoa. Como assim, Júnior? Vai falar o que é Páscoa para crente? Sim. E é necessário muitas vezes falar que muitas vezes a gente inverte os valores, perde a percepção do sentido real da Páscoa. E foi isso que a igreja foi fazer lá no Instituto Sonho, além de toda a obra social, foi ratificar o que não é Páscoa para ratificar o que é Páscoa. Começando com o que não é Páscoa. Primeiro, não tem nada a ver sobre coelho e sobre ovos. Então, vamos ficar atento. Acho que isso é muito comum e tranquilo. E não tem nenhum problema com ovos em si, viu, gente? Se quiser me dar um ovo de chocolate, eu como, tranquilo, de boa. A casca de banana é a glutonaria. Aí, se você, nessa época do ano, comer muito doce de chocolate, aí você não vai estar pecando pelo ovo, é pela quantidade de ovos. Mas o que a Páscoa não é? Não é um momento de fraternidade e de todo mundo se congraçar com Feliz Páscoa, como se fosse uma palavra de positivismo. Nessa época você vê todo mundo, Feliz Páscoa no trabalho, Feliz Páscoa, poxa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Mas a Páscoa não é sobre isso. Sobre você estar gerando um positivismo de repetindo como se fosse quase uma boa fé lá que você está desejando para outra pessoa sem saber o que é a Páscoa. Páscoa não é tão pouco sobre feriado e descanso, não é sobre isso, embora usufruímos num país que nos dá essa benevolência, mas muitas vezes recebemos o feriado de Páscoa e a pergunta fica para nós, gente. Dentro desse feriado de Páscoa, abrimos um espaço genuíno
para se ajoelhar e se relacionar verdadeiramente no nível de mais profundidade? Ou é só sobre, não, vou trabalhar menos, glória a Deus, vida que segue. Páscoa não é também, meu amado irmão, temos que entender que vivemos num país de uma forma maior, com influência católica, e nós crescemos nossa mente, que adentra ao nosso subconsciente, que é a imagem de um Cristo derrotado na cruz ensanguentado. Falou Páscoa, vai puxar aqui no teu subconsciente, um Jesus Cristo derrotado e frágil. Páscoa não é sobre isso. A cruz está vazia. Temos que entender e ter clareza sobre isso. E não podemos nos deixar enganar que o foco do nosso inimigo é distração, descaracterização para perder o foco. Todo ano tem uma novidade sobre Natal e sobre Páscoa. Uma sacada nova, sempre mais coisas para que a gente perca a essência e a primazia do que é a Páscoa. E o que é Páscoa, Júnior, afinal? É sobre celebrar o maior acontecimento da história. É sobre celebrar o ponto de inflexão que marcou essa era e separou antes dele e depois dele. No mundo que existe há milênios, Deus abriu um hiato de 33 anos, do ápice de graça, onde ele se humilhou e assumiu forma humana. E dentro desses 33 anos, ele abriu um outro hiato, que foi os 3 dias mais importantes da nossa era, onde o Cristo assumiu uma forma humana e se humilhou até a morte de cruz. E temos que ter essa clareza. Mas esse evento, que foi um evento específico, que aconteceu em Jerusalém, ele se linka com a Páscoa judaica que aconteceu mais de 1000 anos atrás, 1300 anos aproximadamente, onde o Senhor, ele determinou ao seu povo, ao povo hebreu, que separasse um cordeiro perfeito, já dando um link do que seria a lei em Levítico, que precisaria-se de um cordeiro perfeito, para que ele fosse imolado em substituição dos pecados. E ali o Senhor ordenou ao povo hebreu, dizendo: separe esse novilho, esse cordeiro, examine bem, meticulosamente bem, para saber se ele é perfeito o suficiente, mate-o, faça uma ceia com a sua família, com vizinhos, com parentes, se sobrar alguma coisa, queime, e com o sangue você passe nos umbrais da porta. Vou liberar o anjo da morte, e o anjo da morte, pelo sangue, vai fazer distinção entre os que estão comigo e os que não estão comigo. E ali veio os primogênitos egípcios, foram mortos, e ali iniciou-se a jornada para a terra prometida, que todos nós conhecemos. Só que esse link de 1300 anos a Jesus, tudo se conecta perfeitamente. Um cordeiro perfeito, sacrifício com sacrifício, sangue nos umbrais com sangue na cruz, 400 anos de escravidão com 400 anos de silêncio profético. Não vou entrar nisso, e tem bons especialistas que vai até os horários. No horário que Deus ordenou que o povo fizesse, na hora da tarde, exatamente o momento. Tudo se conectou perfeitamente. Então, temos que ter clareza que é sobre isso. Páscoa é sobre celebrar o evento mais importante da terra. A maior prova de graça, de amor, de misericórdia já experimentado pela humanidade. É sobre isso. Isso nos leva a, quando ouvir um Feliz Páscoa, Senhor, traz à memória o que isso representa. E como cristãos, se alguém baixar a guarda, apresente a verdadeira Páscoa. Menos ovos, mais palavra. Menos ovos e mais palavra de Deus. Em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo veio nos dizer, em 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês. Então, assim, existe esse ponto de inflexão que marca a história da humanidade. Se eu não creio nisso, com toda a minha fé, com todo o meu coração, e acredito na morte e ressurreição de Cristo, a fé é vã. A gente não se diferencia de qualquer ateu. E temos que entender que esse ponto de inflexão é tão fundamental
que tudo, de Gênesis até Jesus, aponta para Ele, para essa bifurcação. E depois desse ponto, tudo, depois de Jesus até agora, retorna para esse momento. Até hoje, nós ainda estamos apontando para aquele sacrifício perfeito na cruz. E diante disso, meu amado irmão, convido a abrir as Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Como assim, Júnior? Páscoa, eu estava esperando lá um texto dos Evangelhos. Eu falei que Páscoa é o ponto de inflexão que tudo tem que convergir. Você consegue pregar Páscoa de Gênesis a Apocalipse. Você vai avançando, você cai na Páscoa. Você vai retornando, você também cai na Páscoa. Vamos ler a Sagrada Palavra de Deus, Jesus, humilhação e exaltação. Filipenses, a partir do verso 5 do capítulo 2. Sugiro que você deixe a Bíblia aberta também após a leitura, que nós vamos esmiuçar esse trecho. E vale ressaltar aqui, que aqui é o escrito do apóstolo Paulo. Ele que foi contra a cruz, perseguidor, encontrou essa graça e lá na frente ele escreve meticulosamente sobre esse fato. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, grave isso, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E diante desse texto, diante desse escrito paulino, eu extraí 6 lições sobre cruz, sobre humilhação, sobre exaltação e, por que não dizer, sobre Páscoa. A primeira delas está no verso 5, que é: Cristo é o padrão. Cristo, o nosso mestre, é o padrão. Verso 5. Seja a mesma atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Em algumas versões vai falar atitude, em algumas outras sentimento, em algumas outras comportamentos. Mas aqui o apóstolo está dizendo que o seu padrão, o seu comportamento após a cruz tem que ser o padrão que Cristo estabeleceu quando ele viveu na terra. Os seus ensinamentos, o seu proceder, o seu testemunho, a sua vida, que seja o seu proceder, o seu comportamento exatamente igual ao de Cristo Jesus. E nós temos que ter clareza, gente, que não é ser sobre um pouco melhor do que o ímpio. O padrão é Cristo. Temos visto muito cristão confortável, olhando para ímpio, olhando para pessoas que são alheios à fé cristã, muitos deles ainda, dizendo, eu não faço o que ele faz, eu não sonego como ele sonega, eu não minto como ele mente, eu não adultero como ele adultera, eu não faço isso como eu faço aquilo e não sei o quê. Mas aí eu pego a régua e nivelo lá para baixo. Após Jesus Cristo, ele é o varão perfeito e a nossa régua é ele. E nós temos que prosseguir, pecadores que somos, nos aperfeiçoando, nos amoldando ao padrão perfeito de Cristo. E ele nos dá graça e nos capacita para tal. E na parte inicial desse capítulo, o apóstolo dá alguns alertas do que não é o caminho da cruz e de Cristo, o proceder do mestre, e o que é. Ele fala, fique atento, fuja da ambição, da vaidade e do egoísmo. Cuide dos interesses dos outros, considere os outros superiores a você. Seja humilde. E aqui temos que entender sim que a vinda de Jesus, além de todo esse amor, além de toda essa graça, além de toda essa humilhação, ele veio estabelecer o padrão. Jesus foi 100% homem e ele estabeleceu o padrão, a régua, o prumo, ele estabeleceu enquanto viveu aqui. E diante dessa perfeição de Jesus, eu gosto do texto de 1 Pedro 2,22, que diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Pedro caminhou com o mestre por anos, vendo ele nas situações mais desconfortáveis e aterrorizantes.
E lá na frente ele consegue puxar a memória e dizer, ele não cometeu pecado algum. Eu não vi nenhum engano, nenhum lapso, nenhuma farpela mínima que seja nesse homem. E quando a gente vê um texto tipo esse, a gente ratifica o sacrifício perfeito, que o Cordeiro efetivamente foi perfeito, mas nos ajuda e nos faz tremer e temer. Pedro caminhou anos com Jesus Cristo e não viu falha. E se uma pessoa caminhar conosco um dia, uma semana, um mês eu nem falo, eu já largo os pontos. Mas é isso. Isso mostra a perfeição de Cristo e quanto nós somos dependentes dele para seguir nesse aperfeiçoamento. Ponto 2, verso 6. Jesus, o próprio Deus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Tem versões que usa sendo em forma de Deus, ou tem embora sendo Deus, mas o radical original dessa palavra é o morfeu, de morfologia. No grego tem duas palavras para forma. Tem uma forma que se muda e tem uma forma que não muda. Que o morfeu, que vem da morfologia, que tem aqueles radicais que não mudam. E aqui Jesus sendo, Paulo é categórico e cirúrgico, sendo da mesma forma de Deus, ele abriu mão dessa forma voluntariamente, para assumir uma forma que não era dele. Ele não mudou a natureza dele, mas ele assumiu uma outra forma que não era dele. E era algo que devia se apegar. E muitas vezes a gente tem uma inversão que acha que existe uma hierarquia na Trindade. Deus Pai é o manda-chuva, faz e acontece, Jesus ali está na meiuca e o Espírito Santo, o que sobrar é dele. Não, gente. É o mesmo Deus, de mesma natureza, de mesmo poder. Foi o Deus supremo e poderoso que veio à terra. Ele não mandou uma segunda categoria de Deus, não. Foi o próprio Deus, de mesma forma, de mesmo morfeu, que veio à terra e habitou entre nós. E João ratifica isso dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Senhor do universo assumiu uma forma de um bebê frágil, indefeso. Lucas 2, 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Às vezes a gente passa por um texto desse, Jesus, na sua glória, olhando a terra de cima, é estrados dos pés deles. Para Jó ele disse, onde você estava? Onde eu coloquei os alicerces da terra. Onde eu disse para a água, para daqui e não avança. Eu estava lá no início da criação, mandando jorrar água, separar a terra, separar dia de noite. Eu participei de tudo isso. E agora eu assumo uma posição de ir para uma manjedoura, porque não tinha espaço para mim nascer. A gente tem que ter a magnitude e a compreensão nesse nível de amor. Porque muitas vezes a gente passa pelo texto como sendo algo usual. Ah, Jesus, vou tirar férias e vou para a terra. Não, não foi isso. Ele se esvaziou da sua forma para assumir uma forma que não era dele, por amor a nós. Ponto 3, verso 7, Jesus se esvaziou. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhantes a homens. Esvaziou-se, né? Ninguém tinha a capacidade de esvaziá-lo, ele mesmo tirou essa fé, essa forma, essa sua essência pura. No original, esse esvaziar também poderia ser traduzido, abriu mão da igualdade. Mas ele abriu mão da igualdade que ele tinha com Deus e humilhou a si mesmo. Então ele abriu mão da igualdade, da paridade que ele tinha com Deus, para se tornar semelhante a homens. O rei abriu mão da sua coroa, do seu cetro, dos seus súditos. E muitas vezes nós temos dificuldade de abrir mão da coisa mais fútil que a gente tem. Faz lá, arruma tudo. Ah, não, eu vou usar depois. Apegado a coisas fúteis, inúteis, corruptíveis. Aí passa 3 anos, e aí, vai doar, vai fazer... Ah, não, eu não consigo. Tem uma questão sentimental.
A boneca da avó está lá. Com todo respeito, pode ter boneca da avó, não tem problema não. Mas eu estou só externando a dificuldade que muitas vezes nós temos de desapegar de coisas fúteis. E o Senhor, Ele desapegou, foi da sua própria glória. Ele se desapegou, foi da sua própria glória e do seu poder. O Deus Supremo assumiu fome, sede, frio, tristeza. Mas esse se esvaziar, ele nos leva a entender que Jesus, obviamente, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, óbvio. Mas o Criador, ele não tinha adentrado nas entranhas da criatura para sentir tudo o que a criatura sentiu antes de Cristo Jesus. Ele se esvaziou e assumiu forma humana, 100% humana. E ali ele sentiu medo, angústia, traição, uma série de sentimentos na pele humana. Ele, como Deus, ele sabe o que é esse sentimento. Mas na pele humana ele passou em Cristo Jesus. E ter essa concepção, a gente começa a ver nos escritos, como Jesus, como ele falou em Marcos 6,34, que disse, teve compaixão, pois era como ovelha sem pastores. Ele descendo naquele plano, ele viu aquela complexidade. Disse, meu Deus. Jesus falando, meu Deus, é ótimo, né? Mas ele falou, meu pai, né? Então, mas, tirando o equívoco, mas em João 11:35, fica muito clara essa humanidade de Jesus que diz, Jesus chorou. Ele viu aquele caos na família de Lázaro, ele já sabia que ia resolver ali pouco depois. Mas ao ver isso, ele chora porque é isso que eles sofrem quando eles perdem um ente querido, alguém que eles amam, é isso que eles sofrem. E ali o mestre chorou. Ponto 4, Jesus se humilhou, verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Humilhou-se, literalmente assumiu uma posição inferior, ele se rebaixou. Ninguém o humilha, né? Obviamente, ele mesmo se humilhou. Muitos tentaram humilhá-lo. Beberrão, glutão, filho de Beuzebu, fariseus. Eu fico imaginando a dificuldade do Senhor, fonte de sabedoria, fonte de todo o conhecimento pleno, vendo fariseu querendo fazer pegadinha do malandro com ele. E aí, se usar isso aqui, é o quê? Você é saduceu, ou é não sei o quê, ou é fariseu, e não sei o quê e tal. E ele disse, é isso mesmo. Ele olhava assim, é por amor que eu vou seguir nisso aqui. É muito amor. Eu estou me humilhando, eu estou me rebaixando. É como se, num nível humano, você pegasse uma mente brilhante, tipo Albert Einstein, e fosse falar para uma pessoa que tem dificuldade de dislexia ou de falar de alguma coisa, e eles caras tentando dialogar. E Jesus, isso eu estou falando entre um homem, comedor de feijão, com um ser humano, a gente consegue ver esse abismo. Mas imagine entre o Senhor do universo, fonte de toda a sabedoria, tendo que dialogar com seres humanos, e alguns deles querendo rebaixar. Ele disse, é isso mesmo. Mas ele aceitou também essa humilhação, por amor de mim e por amor de você. E temos que ratificar que ele se humilhou. João 10:18 vai dizer, palavra do mestre, ele disse, João relatou, que ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu dou. Oh, fariseus, romanos, vocês acham que estão fazendo o plano? Se chegasse o tempo e ninguém viesse me buscar, eu ia bater na porta. Estou aqui. Porque não é sobre o que vocês estão tramando sobre mim. Fala-se que no xadrez, um bom enxadrezista está lá 8, 10, 15 jogadas à frente. Imagina quantas jogadas à frente estava o Senhor do Universo. Desde a fundação do mundo com essas pessoas. E eles jogando e tudo. É tanto que em Mateus 53 vai ressaltar que quando ele vai para ser pego, em Mateus 26 vai ressaltar isso, e vem todo os guardas com armas, você acha que eu está vindo socão para você vir com um pedaço de pau, de madeira? Em algum momento eu me rebelei com armas, mas aí Pedro pega sua espada, corta a orelha de Malco, Jesus faz um milagrezinho que não estava no protocolo, ali que apertou Jesus dava milagre, né? Então ali mesmo naquele ambiente, aí ele ora para Pedro e diz,
você não acha que eu poderia falar com meu pai e ele mandar 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos, Pedro, não ia resolver essa bagacinha com esses carinhas romanos, não. Lembre-se que um único anjo, na época do rei Ezequias, veio e matou 184 mil assírios. 12 legiões de anjos acabaria com essa era, Pedro. Acabaria com essa era. Apocalipse vem que eu vou dizendo anjo após anjo, em unidade. 12 legiões de anjos acabaria com o que a gente chama de humanidade, Pedro. Mas eu resolvi não fazer. Eu estou indo. E você vai me negar. Mesmo você dizendo que me ama, como você diz que me ama, mais do que todos. Você vai me negar, Pedro. E temos que entender, gente, que essa humilhação, ela tem o seu ápice na cruz. Foi obediente até a morte de cruz. Se tirasse a cruz da equação, a obediência não seria completa. Ele teria que passar pela cruz. E o que é a cruz, gente? Muitas vezes a gente tem que ter noção e clareza do que representa a cruz. Muitas vezes a gente vê ela pregada, crucifixo, um desenho de criança e tudo, mas é muito mais profundo do que isso. A cruz era a maior forma de punição do Império Romano, o império mundial mais poderoso da época, e ela vinha sendo aprimorada desde os fenícios. A cruz começou com os fenícios, com gregos, e depois os romanos eles aprimoraram para fazer dela ainda mais dolorosa e sanguinária. As pessoas que recebiam a punição da cruz eram ladrões, assassinos, rebeldes diretos do imperador, e essas pessoas eram crucificadas e colocadas nas estradas do império. Para quem estivesse passando, visse. É isso que acontece com quem afronta o imperador. E dentro dessa morte de cruz, as pessoas tinham suas mãos furadas, seus pés furados, mas a pessoa não morria da perda de sangue. Era um mix de dor e de falta de posição que a pessoa ficava tentando se contorcer, tentando poupar as mãos, ferrava os pés, tentava ferrar os pés, ficava com os braços doloridos e nesse mix, nesse ciclo, a pessoa morria por sufocamento. Foi isso que o nosso mestre tomou no nosso lugar. E os relatos dizem que alguns homens chegavam a passar dias nessa condição. As pessoas andando, indo trabalhar, fazer seus deveres domésticos, suas coisas, e aquele homem, aquela mulher, gritando, agonizando por dias. Foi isso que o nosso mestre enfrentou. Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Acho que a grande maioria já assistiu. Eu amo esse filme. Junho é pesado. É pesado. É pesado mesmo. E sugiro, se você assistir isso hoje, eu ganhei no meu dia. Porque, por anos, não lembro quando, mas já tem muitos e muitos anos que toda Páscoa eu paro, sento com a minha família, vamos assistir mais uma vez, para a gente ter a dimensão do que foi o sacrifício do Mestre. Aí aqueles vão dizer, não, Mel Gibson, Hollywood, né, deu uns efeitos especiais, não foi desse jeito, não. Eu acho que ele pegou pesado. Será que pegou pesado? Jesus era um homem saudável, de 33 anos. Não foi um homem que foi cravado na cruz. Foi toda a luta, tudo que ele representava contra o status quo político e religioso. Eles estavam querendo matar tudo que eles mais odiavam. E Jesus Cristo, com 33 anos, não conseguiu carregar a sua própria cruz. Teve que vir Simão Cirineu, o único homem para carregar. Ah, Júnior, Jesus não conseguiu carregar a cruz porque a dele era mais pesada. Não, era uma cruz que um homem poderia carregar. Tanto que Simão Cirineu carregou sozinho. Ele não foi com um grupo de homens para carregar. Mas Jesus estava tão degladiado, num flagelo tão grande que não conseguiu carregar a cruz. E é tanto que a morte de Jesus, por uma crucificação, ela foi até breve. Um homem comum duraria mais tempo. Mas ele estava tão ferrado, tão mazelado, que ele não aguentou. Então, que a gente entenda, existem duas possibilidades. Ou o Mel Gibson errou por pouco, ou errou por muito. Eu prefiro pensar que ele errou por muito.
Porque se Jesus vindo na terra e alguém olhasse para falar, seu bobo, já é o máximo de humilhação que o Senhor do Universo poderia sofrer. E quanto mais por dias, sendo humilhado, massacrado, tanto físico como emocionalmente. Prefere Barrabás? Sim, prefiro Barrabás. Foi isso que o nosso mestre enfrentou. E ali, nessa humilhação, ele sentiu toda a dor no Getsêmani, que ficou atemorizado. E tudo segue, e vamos ver o desfecho dessa história em Lucas 23, 44, 46. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E ali tudo que Jesus representava, toda a fé no Messias, para muitos tinha se encerrado. Ali toda a esperança, e ali o perfeito sacrifício foi consumado. E ao pensar na cruz de Cristo, meu amado irmão, assista a Paixão de Cristo, de Mel Gibson, se colocando naquela posição, que é exatamente o que nós mereceríamos. Exatamente o que nós mereceríamos e merecemos. É uma cruz pesada e sanguinária. Mas o nosso mestre, por graça, ele fez uma troca em nosso lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pelo sacrifício na cruz. Obrigado por essa troca. Obrigado por esse amor, Senhor. Que amor é esse, Pai? Obrigado, obrigado, obrigado. Ponto 5. Deus o exaltou. Verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cristo se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou. Não foi apenas mais uma posição, ele não voltou à posição, ele exaltou a posição que é impossível de alguém alcançar, a mais alta posição. Foi necessária a obediência na cruz, a humilhação máxima, para que ele recebesse a exaltação máxima. E nesse sentido, fico imaginando esse delay de 3 dias, a angústia, o medo. Alguns que cravaram que Jesus era o Messias começaram a dizer, será que era mesmo? Será que não foi mais um homem poderoso? Será que não foi um grande profeta? E essa dúvida surgindo, até que acontece o que Lucas relatou em Lucas 24, 5, as mulheres indo tratar o corpo do mestre. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, esses homens são os anjos, por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Brasil, por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Barueri, por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Igreja Batista Manaim Alphaville, por que estamos procurando entre os mortos aquele que vive? Ele vive, ele ressuscitou. E muitas vezes tem cristão vivendo como se Deus ainda estivesse naquele sepulcro morto. Ele vive, ele ressuscitou. E ele continua dizendo, ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. Ponto 6, mas a vinda de Jesus, essa sua humilhação, essa sua exaltação, mudou toda a rota, e ele foi exaltado à mais alta posição, e isso fica claro nos versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo foi reconectado, tudo voltou a fazer sentido. Quem tinha dúvida se ele era o Messias, agora morria por esse Messias. E a partir daí o evangelho se espalhou. Samaria, Galileia, até os confins de Barueri e Alphaville. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado. E esse Deus, Jesus encarnado,
passou por 40 dias na terra, convivendo, dando as últimas instruções, deixou claro que ele estava fazendo uma troca, que ele subiria e que o Espírito Santo Conselheiro viria nesse lugar para que a gente pudesse seguir nessa jornada. Seguir o caminho da cruz de Cristo, seguir o caminho do discipulado de Cristo, só é possível com a semente da mesma natureza de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus. E aqui o texto é muito claro, dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Alguns querem puxar esse texto para um universalismo, que todo mundo vai ser salvo. Não, gente, nenhuma doutrina sustenta, nenhuma doutrina bíblia séria e responsável sustenta que todo mundo vai ser salvo. Há só um caminho, uma única verdade, é a vida, que é Jesus Cristo. Mas vai chegar um momento que aqueles que adentrarão ao céu se dobrarão e confessarão que Ele é o Senhor, mas também aqueles que adentrarão os infernos, que separarão dele pela eternidade, vão se ajoelhar e dizer: era o Senhor. Eu confesso que Ele era o Senhor. Mas Júnior, de onde é que você tira isso? Demônios, ao ver Ele andando, se prostravam em adoração, mas não tem mais espaço para os demônios, como não vai ter muito espaço para rebelde. A gente tem que entender que todo joelho se dobrará e toda língua sim confessará que Jesus é o Senhor. E aquele corpo corruptível, frágil, nosso, ele foi transformado para um corpo glorificado, onde Jesus ele assumiu toda a sua plenitude de poder e glória. E quando ele aparece para João, o apóstolo amado, que não era um desconhecido, era alguém que caminhava intimamente com o mestre, ao vê-lo não reconheceu. Como é que você caminha rapidamente, intimamente com a pessoa por muito tempo e ao ver não reconhece? Não foi uma mudança de cabelo, não foi umas rugas que apareceram, não. O próprio Deus tinha outra natureza completamente diferente, que quando João viu, ele caiu como morto, com tamanho temor. Aquele onde Jesus reclinava, num nível de intimidade, num nível de fraternidade, que estava ali um lado a lado, ao ele ver a plenitude do Deus Santo, ele cai como morto. E Jesus a esse João disse em Apocalipse 1,18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo o sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. E Jesus morreu, gente, para resolver tudo para trás. Todos que morreram crendo em Jesus alcançaram a salvação, mas para ampliar o seu leque de graça com o fator tempo. Eu amo tanto, eu morri, e eu já estou dizendo, a partir desse momento, o reino de Deus está próximo. Eu estou ofertando graça, eu estou ofertando amor, eu estou ofertando a cruz, eu estou ofertando a minha humilhação. Mas vai chegar um momento que isso vai findar, e eu vou separar minhas ovelhas, meu rebanho, daqueles que não me servem genuinamente. E nós vivemos crendo nisso, nessa promessa. Atos 1, 10, 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, homens aqui anjos, e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará, da mesma forma que o viram subir. Ele subiu num piscar de olhos, e a palavra de Deus diz que num piscar de olhos, Ele vai voltar para resgatar a sua igreja, para completar todo o plano perfeito. A cruz foi o penúltimo passo antes da completude do plano. O plano ele finda quando Jesus separa a sua igreja, restaura o propósito do Éden, da perfeição, para que todos venham morar com o Senhor na Jerusalém celestial. Então nós estamos vivendo o penúltimo capítulo da história. E em breve, os sinais estão aí. O Senhor virá. Vamos recapitular um pouquinho do que falamos hoje. Temos que ter a ciência que Cristo é o padrão. Ele é a régua, Ele é o prumo, Ele é o varão perfeito.
Temos que entender e ter clareza que Jesus é o próprio Deus, da mesma forma, do mesmo Morfeu, foi esse Deus que veio e habitou entre homens na terra. Temos que entender que Ele se esvaziou, Ele abriu mão dessa forma celestial, que Deus se humilhou, Ele efetivamente se humilhou, até a morte de cruz. Mas contudo, todavia, entretanto, Deus o exaltou, Ele deu o nome que está acima de todo nome. E vai chegar um momento onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E nesse final, queria ratificar um pouco a visão da nossa comunidade de fé, o que nós acreditamos enquanto família Manaim. Isso não está nas paredes laterais apenas por decoração. Nós acreditamos e vivemos por isso. Nós queremos efetivamente formar discípulos de Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo, que seguem o discipulado do Mestre, que amam o próximo e que servem o próximo de todo o coração. E para isso nós acreditamos num processo, num caminho que passa pelo acolhimento. Queremos acolher todo como fomos acolhidos por Jesus. Palavra, 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 palavra. Acreditamos que é a palavra pregada responsavelmente que transforma. Temos as células, os pequenos grupos, para que cada irmão possa se desenvolver, ser treinado, cuidado, ser amado. E acreditamos que isso resultará no serviço, invariavelmente. Todo cristão, ele tem que caminhar para o serviço. Obrigado, Pati. Baixe as suas cabeças, por gentileza, feche os seus olhos. A palavra foi pregada, foi semeada. Creio que o Espírito Santo está falando com você, está tocando o seu coração. E a pergunta que fica, Júnior, o que é que tem a ver 2000 anos atrás com o que eu estou vivendo agora? Tudo. A crise daquela época era a mesma. Será que Jesus era o Messias? Será que Jesus era tudo o que ele dizia que ele era mesmo? Ou era apenas um lunático? Era apenas um charlatão? E a história comprovou não. Que ele efetivamente é o Messias, que ele veio, se humilhou. E aquela graça que ele ofertou àquele povo, na cruz está disponível para todos. Para todos. Inclusive para mim e para você. Mas essa graça, ela exige posicionamento, exige postura, e que nós possamos viver dignamente ao tamanho do que foi o sacrifício de Cristo. Que nós possamos ter nessa manhã a dimensão do que foi esse sacrifício, e viver com essa clareza em nome de Jesus. E eu tenho 2 convites para serem feitos nessa manhã. O primeiro, talvez você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entendeu mais ou menos o que era Páscoa, isso não fazia tanto sentido, e agora o Espírito Santo está lhe chacoalhando aí dentro, dizendo, filho, vem, eu quero mudar a sua história. Se você está aqui, erga a sua mão, eu quero orar por você, uma oração de entrega, de se reconhecer, se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Toda a igreja está de cabeça baixa, erga a sua mão, eu quero orar por você. E se você está no YouTube, deixe o seu nome, a sua cidade, os intercessores também vão orar por você. Repita essa oração com fé. Estou vendo uma mão erguida, glória a Deus. Estou vendo outra mão erguida, glória a Deus. A festa no céu. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Faça essa oração comigo com toda a sua fé, com todo o seu coração. Senhor Jesus, eu me reconheço pecador. Eu reconheço, Senhor, que aquela cruz era minha. Obrigado, Senhor, por ter assumido aquele tão alto preço no meu lugar. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Clamo pelo Espírito Santo na minha vida para me sustentar em mudança de vida, em mudança de rota. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar a mão. E a outra oração, meu amado irmão, minha amada irmã, temos que entender que Páscoa é período de libertação.
O povo foi liberto de 400 anos de cativeiro depois da Páscoa. E estando hoje mais cedo na intercessão, o Senhor me incomodou muito fortemente. Fale para o meu povo que hoje é dia de libertação. Mas não é para ser uma libertação genérica. O que o povo precisava no Egito era liberdade física, literal. E eu não sei o que você precisa, do que você precisa ser liberto hoje. Não sei se é um vício, se é um pecado estrutural, se é uma doença, se é uma crise financeira, se é uma crise relacional, eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está tocando no seu coração e ele foi muito categórico. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muitas necessidades, mas peça para ele elencar uma. Qual é a maior escravidão, qual é a maior dor desse momento? Que eu quero fazer um memorial e libertar hoje. Peça para ele retornar para casa e escrever exatamente o que ele está me pedindo hoje, como memorial. E se tem alguém que está nessa condição, precisando de uma libertação específica, como eu falei, eu não sei qual é, ela não pode ser genérica. Não sei se é financeira, de saúde, de relacionamento, de santidade, de pecado, eu não sei qual é a libertação. Sei que a gente vai ter uma complexidade aqui, logística, mas o povo para sair do Egito, eles andaram. E eu clamo que você, no ato de fé, você venha aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se você está precisando de uma libertação hoje, qualquer que seja, venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Num ato de fé, num ato de coragem, não se disperse. O Senhor te diz, filho, eu venci a morte. Eu venci a morte. O que é a sua dificuldade perante o meu poder? O que é a sua dificuldade perante o meu poder? Louvado seja o teu nome. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado, louvado, louvado. Intercessores, continuem intercedendo. É momento de mudança, momento de libertação. Fique em espírito de oração, apresente ao Senhor com o coração humilhado, de Senhor, está doendo. Senhor, eu não aguento mais. Me liberta, Senhor, disso. Me liberta disso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis o teu povo, o Israel de Deus. No ato de fé, como o povo hebreu, Senhor, eles andaram, crendo na mudança, na transformação, na libertação genuína. Eu não sei, Senhor Deus amado, qual é a dor. Eu não sei, Deus amado, qual é a angústia. Eu não sei qual é a aflição. Mas eu sei que há poder no nome de Jesus. Eu sei que aquele que esteve morto hoje vive. Eu sei que nada se compara ao teu senhorio, à tua supremacia, à sua autoridade. E esses meus irmãos, Senhor, cada um, Pai, com a sua fé individual, que é a sua fé individual, não tem nada sobre Igreja Batista Manaim, não tem nada sobre homens, é Ele, os seus filhos e o próprio Criador clamando, Senhor, me liberta disso, muda a minha história, Senhor, que a Páscoa de 2023 não seja apenas uma Páscoa, seja um memorial, que eu possa olhar para trás e dizer, há Deus na minha vida. Filho, eu te amo, aquela cruz, foi por amor a você, se fosse possível, eu faria de novo, mas não é necessário, porque a cruz está cravada, eu venci, eu ressuscitei, eu sou o Senhor, do tempo, do espaço, da saúde, onde está a doença, ela se curva diante de mim, basta uma palavra minha, onde está o dinheiro, o céu, eu piso no ouro,
Onde está Harakarabladai, a crise de relacionamento, Harakarabladai? Eu gero um novo coração onde não existe, Harakarabladai. Eu gero amor onde não há esperança, Harakarabladai. Eu sou o Senhor, Harakarabladai. Não duvide, Herekerebeledai. Não hesite, Herekerebeledai. Creia somente, Harakarabladai. Creia somente, Herekerebeledai. Eu não mudo, Harakarabladai. Em mim não há sombra de variação, Dorokorobolodoi. Celebraremos Harakarabladai. Igreja Harakarabladai. Acorda, Harakarabladai. Tu que dorme, Harakarabladai. Santifique-se, Herekerebeladai. Renuncie, Harakarabladai. Mude, Herekarabladai. O reino de Deus está próximo, Harakarabladai. Eu tenho um encontro marcado, Harakarabladai, com a igreja pura, Harakarabladai, santa, Harakarabladai, imaculada, Derekerebeladai, que me ama, Harakarabladai, que me adora, Harakarabladai, em espírito, Derekerebeladai, e em verdade. Volte para o seu lugar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o amor de Deus, o Deus supremo que se humilhou, que a graça de Jesus, a perfeita humilhação que veio e habitou entre nós e ressuscitou ao terceiro dia, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus, que ainda humilhado, subsiste em nós, dentro de nós, para nos ajudar a caminhar nessa jornada. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vão na paz, excelente domingo. Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!